o que é vendido, né? Desse modelo, dessa rotina perfeita, dessa vida perfeita, né? Porque hoje em dia é muito conectado, né? As pessoas falam autocuidado, mas quando você vai ver qual é a rotina do autocuidado, é uma rotina tão rígida que eu não entendo como que isso pode ser autocuidado. Tipo assim, você tem que acordar a tal hora, aí você tem que fazer a rotina X de ler sei lá o quê, e aí vocês, geralmente mulheres gostam de fazer isso, quem quer disso, e aí faz assim, e aí toma isso, e a água com aquilo. Gente, um autocuidado tão quadrado assim, né? Que você tem que meio que fazer um check de coisas ali a serem feitas. Foge um pouco da essência da palavra autocuidado, né? Que tem que ser algo que você se identifica. Já entra de novo no assunto aqui da nossa conversa, que é a performance. Na saúde eu tenho que performar absurdamente, no autocuidado eu tenho que performar, então cadê a humanidade? E em tudo, isso entra no lazer, então o meu lazer precisa ser instagramável, útil, ou o meu hobby eu tenho que me tornar muito bom no meu hobby, sendo que hobby é hobby, você pode ser péssimo no seu hobby, inclusive. De não ter que o tempo todo estar buscando a perfeição em todas as áreas da vida, porque aí se torna muito pesado, né? Até o descanso é pesado, porque aí no descanso você tem que performar no descanso, você tem que zerar ali ou tirar uma nota 100 do sono no relógio, porque se você não tirou a nota 100 significa que você não tá 100% descansado, e dá pouco espaço para essa percepção de, será que faz sentido eu acordar às 5, ler o livro, fazer a oração, fazer o skincare e tomar essa água com limão? Será que eu preciso disso? Ou será que eu tô fazendo porque outras pessoas fazem, Uma coisa que eu pergunto muito para pacientes aquela pergunta que você falou pro do Ironman. Por que você quer fazer tudo isso? Por que você quer acordar, ler tal coisa, tomar isso, fazer aquilo? Por quê? E já aconteceu de eu perguntar e a pessoa dizer, porque eu vi em algum lugar. Tá, mas por que é importante para você seguir isso? O que você tá buscando com isso? Porque muitas vezes a pessoa não sabe, ela tá repetindo comportamentos que pra alguém funciona e tá tudo bem, mas pra aquela pessoa não funciona. E eu acho que um desafio, e que a gente pode fazer isso, quem estiver assistindo pode tentar fazer isso a partir de agora, é o que funciona pra você, o que cabe na sua vida, o que cabe no seu contexto, seja de atividade física, de alimentação, claro, com a dose de disciplina, senão a gente não anda, né, isso tem que ter, mas o que se adapta à sua vida hoje? Por que você quer seguir, por que você quer fazer o que você tá fazendo? Por que ter a rotina X é importante pra você? Porque se você não souber o porquê de você tá fazendo algo, por que você vai manter aquilo? E quando tal performance é imposto por outra pessoa, seja um treinador ali, um coach de algum esporte, uma mãe, um pai, um marido, esposa, alguém tá impondo, entender se aquilo faz sentido pra você, né? Porque às vezes tem hobbies compartilhados ali, do casal, por exemplo, e saber colocar limite no outro, porque às vezes a gente começa algo juntos, animados por estar junto, mas talvez aquilo no meio do caminho para de fazer sentido pra mim e continua fazendo sentido pra você. Isso. E a gente também tem que saber essa hora de falar, olha, quando a gente começou a fazer essa aula aqui de dança junto, mas não tá cabendo, tá muito corrido. Eu tô sofrendo pra fazer um hobby. E às vezes tudo entra naquela agenda que é basicamente preenchida de 8 da manhã às 8 da noite, com esse autocuidado agendado, e que a gente perde o espaço pra coisa espontânea, né? Porque aquilo que a gente gosta de fazer é de maneira espontânea, que é aquilo que faz bem pra gente, que a gente se sente cuidando da gente mesmo fazendo aquela ação, né? Tem mais alguma coisa que você percebe, assim, tanto nos seus alunos quanto nos seus pacientes, que levam as pessoas a quererem essa alta performance, assim? Você acha que a gente conseguiu linkar aquilo que é mais relevante pra chamar a atenção do pessoal? Porque eu acredito que no YouTube, se a gente colocar alta performance aqui, vai ter vídeo de como atingir a alta performance. E a gente tá falando assim, talvez a alta performance não seja isso tudo, talvez possa estar te adoecendo. A gente não tá falando que a alta performance é ruim, mas talvez isso pode dar... Tem um limite, é uma linha tênue aí que precisa ser encontrada, né? Eu acho que é importante as pessoas terem a consciência do óbvio, que a atividade física ela é inegociável para a saúde física e mental. Uma alimentação saudável que se encaixa na sua rotina também é inegociável. Não tem como você ter saúde a longo prazo se você não tem essas duas coisas. Mas são coisas que vão contribuir na sua vida. Não são coisas para dominar toda a sua vida e te tirar algo, te adoecer, né? Então, em nenhum momento, como você disse, a gente tá falando mal da alta performance, em hipótese alguma. Mas a alta performance, enfim, a performance, ela precisa se encaixar na sua vida para que você tenha ganhos a partir dela. E não a sua vida girar em torno dela e você perder momentos, perder coisas, pessoas, saúde mental por conta dela. Então, o peso fica desalinhado, né, quando chega nesse ponto. Então, acho que é mais nesse sentido de refletir mesmo. Tem que encaixar na sua vida de uma forma de uma forma em que você consegue equilibrar minimamente as coisas e não dominar a ponto de que você perde saúde mental, principalmente, sofre, e a troco de quê? Então, fica pro pessoal refletir. Quais perguntinhas que a pessoa tem que ficar na cabeça? O que eu fiquei na cabeça, assim? Eu repensar nas pessoas que eu sigo, se são pessoas que estão me inspirando, motivando, ou se são pessoas que estão me deixando... As pessoas não estão me deixando, o conteúdo está me deixando culpada, com uma sensação de ineficácia, assim. Isso eu vou levar pra casa, vou rever, assim. Se algum conteúdo me deixar culpada, já é uma coisa que eu vou tirar ali, porque eu acho que não compensa. Eu acho que cabe, se você tá sentindo culpa ao ver esse conteúdo, tirar, né? Mas tentar entender por quê. Tá, por que eu tô sentindo essa culpa? O que eu tô enxergando aqui que tá me gerando isso? Não só fugir, sabe? Não só evitar, mas tentar entender por que tá gerando aquele desconforto. Quando eu olho isso aqui, o que eu tô imaginando que eu deveria ter e eu não tenho? E trazer pra realidade. Será que eu realmente preciso? Será que é realmente isso que eu busco? Será, né? Trazer um pouco, tentar entender o desconforto e não só fugir dele. Acho que é um ponto. E aquilo que foi falado de se comparar consigo mesmo. Então, se você começou a se cuidar de uma forma mais disciplinada há 2, 3, 4 anos, enfim, olha
de anos atrás, né? O seu corpo, compara a disposição, compara o sono, compara a sua produtividade. Se use como comparação primeiro, né? Eu acho que é um ponto também. Eu faço muito esse pedido para os pacientes, e principalmente pacientes que não estão no peso que gostariam, eu sempre faço a pergunta assim, quantos anos você tinha quando você estava pesando esse peso que você quer chegar como meta? E às vezes a mulher tem 38 anos, ela fala, Ju, eu tinha 18. Poxa, então faz 20 anos que você tá fora, né, desse peso que é a sua meta atual. Sim. E você quer atingir em dois meses. Calma, mulher. Vamos colocar um plano de médio prazo, de 2, 3 anos. Se você chegar nesse peso de uma maneira saudável, a gente vai ter construído um processo bonito aqui, e que você curta esse processo. Que esse processo não seja punitivo. Acho que a gente tá falando aqui é que a rotina saudável, né, que é o estilo de vida saudável, ele não pode ser punitivo. E se a pessoa tá sofrendo, ficando, né, tá disfuncional, tá deixando de fazer coisas que importam, que é fora o estilo de vida, por conta do estilo de vida, é porque essa auto-performance já passou do ponto. Já passou do ponto, exatamente. Eu acho que isso resume bem, se puder escolher uma frase, assim, né? Pra resumir o episódio de hoje, acho que pode ser isso.